Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou a Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério, para levar até você uma mensagem de vida, de esperança, de motivação, por que não? A Bíblia Sagrada é um livro onde nós encontramos estímulos para a nossa vida diária, para não desfalecermos na fé, para não desistirmos a despeito das circunstâncias. Quantos personagens bíblicos passaram por situações terríveis, por situações onde na sua carne sentiram medo, sentiram revolta, sentiram toda espécie de sentimento que nós estamos sujeitos a sentirmos porque habitamos num corpo de carne, mas nós vemos também que a mão de Deus sempre esteve com eles. A mão de Deus sempre os amparou, sempre os guiou. Eles experimentaram o mover de Deus, o agir de Deus, porque tinham um relacionamento de confiança com o Senhor. E esta semana eu quero falar com você a respeito deste tema. Desde ontem comecei a falar a respeito desta importância de não duvidarmos de Deus, de nutrirmos a nossa confiança nele, a nossa fé no Senhor. Porque a incredulidade, esse espírito que vem do inimigo, esse espírito de dúvida, de questionamento, afasta as bênçãos do Senhor. Deixa as pessoas confusas, perturbadas, e onde há confusão não está o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está onde há paz. E a paz tem que começar dentro de nós, no nosso coração, no nosso interior. Então ontem eu falei a respeito da passagem bíblica que mostra que Jesus não fez muitos milagres na sua terra porque havia um espírito de incredulidade, de questionamento. As pessoas se maravilhavam com a doutrina dele, mas ao mesmo tempo começavam a questionar. Esse não é o filho do carpinteiro, não é o irmão de Tiago, não é o filho de Maria, não conhecemos as suas irmãs. Então, as pessoas começaram a levantar perguntas que geraram dúvidas em relação à divindade de Jesus. E diz que Jesus saiu, se retirou e não fez muitos milagres. Então, é importante que nós estejamos firmes na nossa confiança. Não nos deixemos abalar pelas circunstâncias da vida ao ponto delas gerarem incredulidade. Eu sei que as situações que se levantam são muitas na vida de todos nós, mas você não pode permitir que essas situações comecem a esfriar o seu amor por Deus, a esfriar o seu amor pela obra do Senhor, pelo desejo de ser uma pessoa que prega o Evangelho, que leva Jesus para outros, uma pessoa que ama estudar a Bíblia. Você não pode permitir que os problemas, as vicissitudes, as adversidades gerem a incredulidade no seu coração. Veja que a palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 a 14, veja como de forma tão séria o autor de Hebreus trata essa questão da incredulidade. Ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Veja que a incredulidade é algo tão sério que ele diz, olha, isso afasta do Deus vivo. Isso gera um esfriamento no relacionamento. Isso gera um esfriamento no amor, no compromisso com Deus. E ele continua dizendo,
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Diante de Deus, um coração incrédulo é um coração perverso que está sendo enganado pelo pecado, está caindo em pecado por causa da incredulidade, por não acreditar. E eu não digo incredulidade simplesmente em relação ao que Deus pode fazer, aquilo que você tem direito como filho de Deus. Não. Incredulidade em relação ao próprio Deus. Porque eu sei que neste momento há pessoas que estão questionando até mesmo a existência de Deus. Será que Deus realmente existe? Se Deus existisse, isso estaria acontecendo comigo? Ou não estaria acontecendo? Quando, na verdade, a nossa vida é o resultado das nossas escolhas. Se as escolhas são sábias, são corretas, a nossa vida vai fluir de forma correta. Se não são, da mesma forma, as escolhas podem gerar consequências muito ruins. Só que as pessoas acabam lançando a responsabilidade das suas escolhas, dos seus caminhos em Deus. E acabam questionando Deus. Acabam questionando a existência do próprio Deus. E ele diz aqui, isso é pecado. Isso gera um coração perverso. E ele continua dizendo no versículo 14... Porque nos temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, aquele momento em que você teve o seu encontro com Deus, que você chegou na igreja, que você ouviu uma palavra que mudou a sua vida, que gerou esperanças no seu coração. O autor de Hebreus diz, você tem que guardar esta mesma confiança. Você não pode permitir que a sua caminhada mude a sua forma de enxergar Deus. Mude a sua forma de receber aquilo que o Senhor tem como conselho, como admoestação para a sua vida. Então, meu amado, minha amada, hoje é dia de renovação, de confiança no Senhor. Mais uma vez eu digo, não permita o espírito de incredulidade na sua vida. A despeito de qualquer situação, você deve manter a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus. Ele diz que nós precisamos ter a mesma confiança lá do princípio, quando recebemos o Senhor Jesus, quando encontramos o Senhor. Basta que você creia. E então você vai estar agradando a Deus. E isso com certeza vai ser benefício para a sua própria vida. Amanhã às 7h30 nós estaremos reunidos na casa do Senhor para mais um culto, seminário de excelência da graça de Deus. Vamos receber uma palavra poderosa dos lábios do nosso apóstolo. Vamos certamente ser impactados com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e nós aguardamos por você. Nosso endereço é o Romaricá 320 Campinho. É importante que você venha à casa do Senhor, que você tenha e cultive este hábito de prestar o seu culto racional a Deus, de oferecer a sua vida, de renovar o seu compromisso diariamente com o Senhor, porque isso faz com que a sua confiança esteja firme. Romaricá 320 Campinho. Acesse também o nosso site www.igrejacristovive.com.br. Fique agora com a mensagem da graça de Deus e até o próximo programa. Graça e paz. O Deus da abundância. Você sabe, o governo sequestrou a poupança de todo mundo. Não havia dinheiro na praça. Nós tínhamos aqui 65 operários,
Nós tínhamos um engenheiro, arquiteto, um topógrafo, nós tínhamos toda a estrutura de rádio e televisão lá do cinema, o grupo de pastores que trabalhava na época comigo. Eu vi um monte de gente dizer: você não vai conseguir. Eu recebi montes de baldes de água fria em cima de mim, mas o meu coração estava cheio de fé. E Deus começou a me mostrar dia após dia como Ele realmente é o Deus da abundância. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Ele não falha e Ele honra a nossa fé. Ele honra a nossa fé. Sabe, aquela voz, aquele sussurro, aquele cicio suave que chegava todos os dias ao meu coração, à minha mente: Miguel Ângelo, não tenha medo. E eu dizia: Senhor, mas são valores muito altos. Deus dizia: eu sou maior do que tudo isso. Ele só me dizia: seja fiel, não se assuste com as más notícias, eu sou o teu Senhor, esta igreja será construída para a minha glória. E Deus dizia todos os dias: Miguel, eu vou te honrar. Isto tudo foi verdade. Então, Gênesis 1, 28 disse: Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Então, Deus os abençoou. Muito importante, Deus abençoou. Ele abençoou porque Ele é o que? É o Deus da bênção, é o Deus da abundância. Versículo 31, ele disse: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus não fez nada errado, amado. O homem é que erra. As pessoas é que não acreditam, duvidam, colocam de lado, acham que isto é apenas um livro. Isto não é a voz de Deus. Muita gente prescinde disso aqui. Deus diz: tudo que Ele fez era muito bom. Então, mas quem é que trouxe essa desconfiança que o homem tem com Deus? A desobediência do primeiro casal. A desobediência de Adão e Eva. Pastor, mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Isso foi lá 6.000 anos atrás. Temos tudo a ver, porque isto é uma engrenagem, isso não é um ponto fora da curva. Isso é uma engrenagem, são raízes. Diz que por um veio o pecado, todos morreram. Por um veio a justiça e todos viveram. Então, irmão, o pecado trouxe a desobediência, o pecado trouxe a dor, trouxe a necessidade, trouxe a falta, trouxe a divisão. O pecado faz isso. E eu vou lhe dizer uma coisa honestamente: quando você vê uma pessoa que diz: eu sou crente em Jesus, eu sou cristão, e é enredado com um monte de problemas financeiros, não é Deus que está mentindo, não é Deus que está desamparando, é a pessoa que não está vivendo o que Deus mandou viver. Isto é minha experiência de pastor. Você veja, no meio do caos, Deus sabia que iria mandar um dilúvio à terra, e Ele disse em Gênesis 6,14 para Noé: Noé, faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, que ela fetarás com betume por dentro e por fora. Disse: faz uma arca. Faz uma arca. Onde havia madeira? Não havia. Onde havia recursos financeiros? Não havia. Onde havia água? Não havia. É esta experiência da convicção. Deus disse: Noé, faz uma arca. E quando Deus manda fazer alguma coisa, Ele provê. Ele não te atira às feras, amado. Ele não te atira nesse mundão aí e disse: se vira, garoto. Ele não faz isso. Quando Deus disse: faz uma arca. Quando Deus disse: Miguel, vou trazer agora para o meu caso, constrói-me uma casa, um memorial ao meu nome. Como é que eu iria fazer isso se Ele não provesse, se Ele não mostrasse, se Ele não agisse? Onde é que eu ia assaltar banco? Nem banco tinha dinheiro na época. Olha que Deus maravilhoso. Que
Deus maravilhoso nós temos. E em Gênesis 9:3 diz: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva, tudo vos dou agora. Deus disse: Noé, sou eu que te dou tudo. Apareceu o betume, apareceram as madeiras, mas Noé tinha curso de engenharia naval? Não. Mas como é que se faz uma arca do tamanho do Maracanã? Amado, é Deus. Quem é que inspirou Noé? Quem é que deu os cálculos estruturais? Deus. Amado, o Senhor tem absoluta soberania sobre a vida daqueles que se submetem a Ele. Sabe o que Ele diz? Se o teu coração for totalmente de Deus, Ele se faz forte em teu favor. Ele se faz forte em teu favor. Então a pergunta era: como é que se faz uma arca? De onde é que vinham os recursos, os suprimentos para a família, os animais? Bem, ele não tinha lá um fundo de quintal com uma parede de cada animal. Deus providenciou tudo. Agora, após a devastação do dilúvio, Deus deu uma chave de entendimento que você tem que ter esta noite também. E eu a tenho, olha, está aqui dentro. Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, já chegamos a quase 6.000 anos. Enquanto durar a terra, não deixará, não pode, em hipótese alguma, de haver, tem que haver sementeira e ceifa. Frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então há noite e dia, há calor e inverno, então tem que haver sementeira e ceifa. Esta é a chave. Não deixará de haver. E só pode prometer isto o Deus da abundância. Maomé não podia prometer isto. Buda não poderia prometer isto. Shirvá não poderia prometer isto. Nenhum santo católico poderia dizer: enquanto houver céu e terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Então, Deus disse a Noé: Noé, você está vendo a devastação que o dilúvio trouxe, mas eu te dou agora uma promessa: sementeira e ceifa. É muito importante você agarrar estas promessas, sabe, introspectá-las, porque pode ser que alguém esteja aqui esta noite, ou quizás me assistindo pela televisão, pela internet, que passou por uma devastação. Pode ser que o gafanhoto tenha entrado aí em alguma família, arrasado, tirado, devastado. Esta promessa que Deus deu a Noé é para nós. Isso, no meio da devastação, eu vou te dar uma promessa: olha, não deixará de haver sementeira e ceifa. Então, talvez haja pessoas que têm contas para pagar, inadimplentes, desempregados. Um desemprego é uma devastação. Ou quizás a aposentadoria. Esta semana eu estava lendo o que o ministro Garibaldi, da parte social do Brasil, ele estava dizendo que quando uma pessoa trabalhou 35, 40 anos e vai se aposentar, ele tem logo o fator previdenciário de 30% que tiram da pessoa. E se for no meu caso, como eu não tinha 65 anos, tiraram mais 40% por causa da idade. E ele disse: isto é cruel o que este governo faz com as pessoas. É maldade. Só que o outro fez maldade, ninguém disse nada. Eles fazem maldade, ninguém faz nada. Sabe o que é um indivíduo trabalhar 35, 40 anos, entrar numa fila e dizer assim, logo de caras, 30% de fator previdenciário tira? Acabou a vida da pessoa. Então nós temos que entender, amado, que uma pessoa desempregada, quizás aposentada, reformada, olha, se você começar a compreender e a praticar esses ensinamentos, o mundo devastado pode se tornar num mundo de abundância. Você pode começar hoje, amado, acredite nisso, a ter um mundo novo na tua vida.
Porque o Senhor disse a Noé: Noé, eu vou te dar tudo. Você pode começar tudo de novo. Basta que você entenda o significado desta promessa, sementeira e ceifa. Então essas promessas Deus fez a Abraão, que é a base do ensino desta noite. Vamos voltar lá, bispo, por favor. Ele disse: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, para a terra que eu te mostrei. Você sabe, Abraão, o pai dele pertencia aos caldeus de Ur. Eles eram pessoas idólatras, feiticeiras. E Deus disse a Abraão: Abraão, nesse meio aí eu não posso funcionar na tua vida. Larga esse mundo aí, tira essa coisa da feitiçaria da tua vida e vem, porque eu vou te mostrar uma terra. E diz o versículo de número 2, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Sabe, essas palavras que Deus disse a um filho de um idólatra: olha, sai de Ur, sai dos caldeus, vais para uma terra que eu te mostrei, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, você vai ser uma bênção. Olha, eu vou te abençoar, diz o versículo 3, quem te abençoar eu abençoo, quem te amaldiçoar eu amaldiçoo, eu sou o Deus da abundância. Sabe, estas palavras aqui entram na minha vida e dizem: isto também é meu direito. Aliás, eu vou lhe dizer, não poderia ser de outra forma. Você está num ministério onde nunca houve um fracasso, onde nunca houve uma quebra, onde nunca... Olha, passamos como sabe o carvalho da justiça, no meio de tempestades ele cresce, no meio de ventos ele endurece. Passamos sempre, toda a vida, por muitas tempestades. Estou aqui em perfeita vitória. Estou aqui lhe dizendo o seguinte: sou um abençoado de Deus. Então, o Deus da abundância quer que sejamos abençoados para sermos uma bênção. Uma bênção a despeito da forma como o mundo vive. Deus quer te dar para você ser uma bênção, para você abençoar. Esse é o projeto de Deus. E sabe quando em Gênesis 13:2 disse: era Abraão muito rico. Portanto, esta palavra, que é uma obscenidade na igreja católica, não é para a cúria romana, mas para o povo ser rico, ter abundância. Isso aqui é uma obscenidade. As pessoas dizem: não pode, Deus ama a pobreza. Como Deus ama a pobreza? Se ele pegou o pai da fé e o fez muito rico, ele possuía, ele tinha gado, ele tinha prata, ele tinha ouro. Pastor, isso não é uma vergonha? É uma vergonha não ter. Deus quer que a igreja tenha, Deus quer que o povo de Deus desfrute. Ele disse: eu sou o mesmo. Pastor, e quando é que estas verdades começaram a ser verdadeiras, sem redundância aí na vida de Abraão? Quando ele descobriu o clique da vida dele, que não teve um pastor para o orientar, conforme você está sendo orientado esta noite. Ele diz em Gênesis 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair os 318 homens mais capazes, nascidos na sua casa, e perseguiu até Dan. E repartidos contra ele de noite, ele e os seus homens, feriu-os, perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, os bens dele ainda, mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Kedor e Omer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, do vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote de Deus Altíssimo. Vocês sabem, aqui é uma parousia. Foi a primeira vez que Deus se manifestou na forma de um corpo de um homem, Melquisedeque. E diz que ele trouxe pão e vinho, quer dizer, ele celebrou a vitória da ceia. Portanto, nós temos aqui uma vez por mês a ceia, para celebrar a vitória da salvação, a vitória da saúde, a vitória da prosperidade. Ceia do Senhor é para isto. Versículo de número 19, abençoou, ele disse a Abraão: bendito seja o Deus de Abraão, Deus Altíssimo, possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Portanto, o segredo da vida, amado,
de você poder desfrutar nas regras estabelecidas por Deus. Isso não é uma regra estabelecida por um pastor de uma igreja. Isso tem raízes históricas. A regra estabelecida para fazer deste homem a quem Deus prometeu abençoá-lo. E nós? A Bíblia diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então nós temos o mesmo direito que ele teve. E como é que ele teve? E como é que começou a deflagrar tudo o que ele teve ao ponto de ficar rico? É porque Deus, o Espírito Santo, disse a ele: pega todos os despojos que você trouxe da guerra e paga o seu dízimo. Portanto, 430 anos antes da lei de Moisés, um homem, o pai da fé, Abraão, traz os seus dízimos. E veja o que diz o versículo 19 outra vez, bispo. Veja, abençoou ele, Abraão, e diz: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possui os céus e a terra. Então, Deus o abençoou. Eu quero muito que você possua, abençoou. E diz que o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, ele disse lá atrás na criação: vocês vão possuir, vocês vão dominar. Só que isto é Deus da abundância. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.